Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês como utilizar os modelos de pontuação no Dynamics Marketing. Os modelos de pontuação são utilizados para que nós possamos automatizar a ferramenta para que ela mesma consiga dar pontos a alguns clientes potenciais e aí a gente vai conseguir distinguir quando esse cliente potencial está pronto, por exemplo, para ser engajado com uma equipe de vendas, tá? Então, a gente consegue aqui medir quando ele clica em um e-mail, se ele abre determinado e-mail, se ele clicou em determinado link, se ele abriu, por exemplo, uma página de marketing, se ele acessou o nosso site e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, um prospect que veio a partir de um evento, ele tem uma pontuação maior do que um prospect que veio, por exemplo, a partir do nosso site. Tá? Então a gente consegue medir e dar pontos de acordo com as ações que esse nosso prospect faz com as nossas comunicações e aí chegando a um determinado momento em que nós falamos, pronto, agora ele já está pronto, ele já está quente, então a gente pode levar ele para a nossa equipe de vendas, para a nossa equipe de vendas trabalhar melhor com o cliente e de fato se transformar em uma venda. Então, sem mais delongas, vamos direto para a prática para ver como que isso funciona. Dentro do módulo de marketing, aqui dentro em gerenciamento de cliente potencial, vamos criar os nossos modelos de pontuação. Então, cliquei aqui, ele vai trazer todos os modelos já criados, vamos criar um novo juntos aqui. Legal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nome, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o nome de demonstração, só para a gente poder achar ele depois, isso é muito importante no dia a dia de vocês. Deixei aqui o nome, primeira coisa, depois de colocar o nome, eu tenho aqui as opções, todas as minhas condições e as minhas ações. Então o que é isso? Vou jogar para cá uma condição, então atingindo esta condição que eu colocar aqui, eu vou atribuir um valor, eu vou somar um valor na pontuação do meu cliente potencial, tá bom? Então, cliquei aqui na condição, posso colocar um nome aqui na condição, então, por exemplo, eu vou pôr aqui e-mail aberto, e aí na condição, nessa caixinha aqui embaixo, eu clico nela, vou colocar aqui, eu poderia colocar um nome para ela, e aí eu seleciono o que eu quero que aconteça, então eu vou pôr aqui, ó, e-mail aberto. Cliquei aqui em e-mail aberto, ele vai acontecer a cada e-mail aberto, ou no mínimo tantos e-mails abertos, aqui eu posso colocar, né, uma quantidade, um inteiro, ou simplesmente nenhum. Eu vou deixar aqui a cada e-mail aberto, o intervalo de datas aqui, eu posso selecionar o tempo de vida, ou seja, aqui nesse exemplo, o tempo de vida do e-mail, ou personalizar aqui, falar que ele pode abrir o e-mail em até X dias, em até X anos, tá bom? Então, nesse caso, eu vou deixar aqui com o tempo de vida do meu e-mail. E aí eu posso utilizar também algumas expressões, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui uma data, colocar aqui algum outro campo que eu queira utilizar para fazer alguma condição. Nesse nosso exemplo, não. Nesse nosso exemplo, eu só quero ver se o e-mail foi aberto ou não. Então, se o e-mail for aberto, o que eu vou fazer, tá? Então, deixa eu colocar aqui também, e-mail foi aberto. E aí a gente arrasta uma ação aqui para essa nossa condição. Então, todo meu cliente potencial que abrir um e-mail que eu mandar para ele, ele vai ganhar 50 pontos. Tá? Poderia ser o quanto eu quisesse aqui estruturar meu modelo de pontuação. Então, para a gente aqui vai ganhar 50 pontos. Vamos seguir. Então, eu vou criar mais uma condição. Então, eu quero vender para os meus clientes que são de São Paulo. Então, quando a pessoa for de São Paulo, eu quero dar um ponto maior para ele. Tá bom? Por quê? Porque é para onde eu tenho maior interesse em vender os meus produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó, a entidade, por exemplo, e-mail aberto, e
a cada um deles no tempo de vida do meu e-mail, e aí eu vou utilizar a expressão, do estado, que é igual a São Paulo, tá bom? Feito isso, vou colocar aqui o nome, estado igual a São Paulo, e aí eu vou atribuir a ação. Então, quando ele for de São Paulo, eu vou atribuir mais 100 pontos, por exemplo, para o meu cliente, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Eu vou aqui explorar com vocês, ó. Coloquei a condição, vou clicar na condição aqui embaixo. Então aqui eu posso ver se ele tem uma assinatura de e-mail enviada, se ele fez check-in em algum evento que eu estou proporcionando, se ele tem e-mail aberto, e-mail bloqueado, se ele clicou em algum e-mail, se ele reencaminhou algum e-mail que a gente enviou para ele, se ele visitou algum formulário que a gente, tem ali preparado para receber informação, se ele visitou alguma página, se ele registrou em algum evento, tá bom? Então tem todas essas opções aqui para a gente ir gerando o nosso modelo de pontuação. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, se ele teve a assinatura, a lista de marketing assinada, eu posso ainda falar assim, qual lista de marketing? Então, se eu falar... eu vou colocar aqui a lista, eu vou pôr a lista de novidades do Customer Voice, pronto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando uma condição se o meu cliente potencial assinou alguma lista de marketing. Que lista que é? A lista do Customer Voice, tá bom? Então, vou pôr aqui, ó, lista igual Customer Voice. Customer Voice. Pronto. Então, eu tenho aqui a minha condição. Quem chegar nessa condição vai ganhar 500 pontos. Eu poderia também fazer perder pontos, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, deixa eu só colocar aqui, lista igual Customer Voice, para a gente poder acompanhar aqui do lado com o nome. Então, vou criar uma nova condição, e essa minha condição vai ser a seguinte: se o meu cliente potencial vir aqui e cancelar a assinatura, ó, lista de marketing com assinatura cancelada, o que eu vou fazer com ele? Eu venho aqui e vou subtrair 300 pontos, por exemplo, dele. Tá bom? Aqui, pessoal, eu estou colocando valores aleatórios na minha pontuação, tá bom? Mas é mais para mostrar para vocês que a gente pode tanto somar pontos quanto decrescer os pontos. Então, lista de assinatura cancelada. Legal. Então tá aqui, ó. Criamos todo o modelo de pontuação. Pô, Jimmy, meu modelo tá imenso, tá ruim de enxergar. A gente pode diminuir aqui o zoom, aumentar o zoom ou também mudar para a exibição em texto, tá bom? Pode ser que ajude no dia a dia, tá? Muda um pouquinho aqui a exibição e fica mais fácil para enxergar, tá? Então, voltar para a minha exibição em design, terminei de fazer toda a minha edição aqui. Legal, então o que eu preciso fazer agora? Salvar. Clico aqui no botão de salvar. Pronto, quer dizer que a partir de agora eu já posso utilizar a minha modelo de pontuação? Não, ainda não. Por quê? Porque ele ainda está no estado de rascunho, tá bom? A partir do momento em que eu ativá-lo, ele vai sim estar disponível, ele automaticamente já vai funcionar, tá bom? Então tá aqui, ó. Ativando, já ele fica aqui como ativo, pronto, finalizou. Então o que eu vou fazer, mostrar aqui para vocês agora? Eu vou abrir aqui os meus clientes potenciais, vou abrir aqui, ó, o cliente potencial do Jimmy Passetti. Esse cliente potencial, ele foi criado a partir de um registro de um evento, que é esse evento do Covid-19, tá? Tem aqui algumas informações dele e tudo mais. Vou colocar aqui, ó, o estado dele como São Paulo, só para vocês verem.
Vou salvar ele aqui. Legal. Então, o que eu vou fazer? Aqui do lado direito, a gente tem as pontuações do cliente potencial. Nesse momento, ele não tem nada aqui. Tá bom? Então, a partir do momento que ele for interagindo com os meus e-mails, ele vai ganhando pontuação. Mas para que serve essa pontuação, Jimmy? Lá dentro do nosso modelo de pontuação, a gente pode... vou voltar lá para os meus modelos de pontuação. Então aqui, o nosso modelo que eu acabei de criar de demonstração. Aqui dentro, o que a gente pode fazer, tá bom? A gente tem aqui dentro em classificações. Então, aqui eu vou falar assim, quando que o meu cliente potencial está pronto para que alguém interaja com ele, para que eu mude ele de um cliente potencial, passe ele a uma venda de fato. Quando que a ferramenta identifica que ele está pronto para ter uma interação de um vendedor, por exemplo, tá? Então eu vou pôr aqui que quando ele chegar nos 150 pontos, quer dizer que ele está pronto para fazer essa interação, tá? Então eu vou parar ele aqui. E aí sim eu consigo... Deixa ele terminar de parar. Ainda está aqui, no estado de parando. Então aqui a gente ainda não vai conseguir editar. Pronto, em rascunho. Vou clicar aqui no botão de criar. Então a minha classificação vai ser pronto para venda. Quando ele tiver de 150 a 300 pontos. E eu também vou colocar uma segunda classificação, que ele ainda vai estar em processo, quando ele tiver de 1 até 149 pontos, tá bom? Então, posso criar aqui classificações de acordo com a pontuação do meu cliente potencial. Agora sim, vou salvar, vou ativá-lo. Pronto. Então agora eu vou fazer um disparo aqui pela ferramenta, vamos interagir juntos no e-mail para vocês verem o que vai acontecer dentro do nosso cliente potencial. Bom, o e-mail disparado, ele está aqui, tá bom? Então esse aqui é o e-mail que acabou de chegar aqui na minha caixa de e-mail. Abri já o meu e-mail, cliquei no meu link de preferências, eu me inscrevi ali na página do Customer Voice, na lista de assinatura do Customer Voice, tá aqui já, já tinha clicado no botão de enviar. Legal, então agora o que acontece? Segundo o nosso modelo de pontuação, eu estou aqui no cliente potencial para quem eu enviei aquele e-mail. Então eu tenho aqui do lado direito as opções de pontuação de cliente potencial, ou eu também posso vir aqui dentro de pontuações de cliente potencial, tá? E aí vai trazer aqui as informações. Então, para cada modelo, ele vai criar uma linha aqui e vai atribuir a pontuação, tá? Então, aqui nesse caso, a gente já tem 350 pontos. Por que 350 pontos? Então, vamos lá. Ele utilizou aqui, ele ganhou 50 pontos porque ele é de São Paulo. Então vamos fazer aqui o cálculo juntos. Ele ganhou 50 pontos porque ele é de São Paulo. Porque o e-mail foi aberto, desculpa. Ele ganhou 100 pontos porque ele é de São Paulo. E ele também ganhou 500 pontos porque ele assinou a lista do Customer Voice. 650 pontos. Ele perdeu 300 pontos porque ele teve listas de assinatura canceladas. O que é isso, né? Então ele perdeu aqui 300 pontos. Quando ele clica aqui no link, abre a página de preferências e não seleciona alguma das listas que a gente tem aqui, quer dizer que ele cancelou essas assinaturas, tá bom? É porque ele não quer receber de Dynamics 365 e nem de Dynamics Marketing. Então é por isso
que aqui ele perdeu os 300 pontos. Caso vocês queiram, né, ver se ele cancelou em alguma lista específica, aí vocês têm que fazer da mesma forma que nós fizemos aqui com a lista do Customer Voice. Aqui ele está olhando para qualquer uma delas. Então tá aqui, ó, ele está com 350 pontos e aí, de acordo com o meu modelo, com a minha regra, eu posso levar ele para uma equipe de vendas, eu posso levar ele para um outro cenário aqui dentro e disparar um outro e-mail para engajar ele ainda mais, para esquentar mais ainda e depois disso mandar para uma equipe de vendas. Vai depender muito de como vocês atuam aí a partir de prospecção e vendas dentro da empresa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que possam utilizar o modelo de pontuação na empresa de vocês para ajudar, né, a automatizar aí o processo de vendas e captação de novos leads. Muito obrigado.